Salve amigo do Autovídeos, por muito tempo um dos jipes queridinhos mundo afora, considerado com aptidões off-road bastante incríveis, uma lenda que tinha sumido, muita gente reclamou, fez barulho e ela ressurgiu e voltou com tudo. Eu tô falando do Land Rover Defender. Atenção para as novidades do Land Rover Defender aqui no Autovídeos. Olha, essa é uma lenda que a gente está falando de um Jeep que tem aí praticamente 70 anos de história, quase que inalterados do ponto de vista de projeto. A grande beleza da sua característica funcional é justamente ser um carro que era praticamente igual a quando ele surgiu tanto tempo lá atrás, e a gente está dizendo isso como uma vantagem, como uma característica positiva, muito interessante. Só que aí a questão é que o mundo avançou bastante, a tecnologia avançou, questões que envolvem sustentabilidade, segurança, tudo isso chegou e o projeto do Defender até essa geração tinha ficado realmente muito defasado. E aí, considerando todos esses avanços tecnológicos, o momento em que a gente vive hoje, a questão da segurança, esse carro foi descontinuado. Então a lenda Defender sumiu, mas sumiu repleta de rumores. Será que ele voltaria? Como ele voltaria? Quando ele voltaria? E a gente está falando de um carro que vendeu aí perto de 2 milhões de unidades ao longo da sua história. Então um carro realmente muito querido e que tem um contexto importantíssimo dentro do mundo off-road, do mundo das trilhas. Land Rover Defender tá de volta e ó, Jaguar Land Rover, Tata Motors, parabéns. Que projeto vocês fizeram, que produto que apareceu agora como lançamento lá em Frankfurt, na Alemanha. Rapaz, esse carro tá incrível. A gente tá falando de um modelo agora bruto, de novo, selvagem do ponto de vista do off-road, mas moderno, né? Bastante moderno, tecnológico e, por que não dizer, sustentável. Então existe todo um componente envolvendo a marca hoje no mercado como um todo, a questão do diesel sendo muito questionado, muito discutido. A gente tem o Brexit rolando lá no Reino Unido, né? Saída ou não do Reino Unido da União Europeia, os mercados da China que começaram a se desacelerar, pensando principalmente nos carros das marcas Jaguar Land Rover, agora pertencentes ao grupo Tata Motors, e nesse contexto vem a lenda de volta do Defender, com muitas expectativas de aquecer novamente as vendas da Jaguar Land Rover, do grupo, no mundo como um todo, e conversões híbridas, por exemplo, conversões que têm configuração para até 7 lugares e uma série de possíveis customizações que o cliente pode fazer nesse novo Land Rover Defender. Então ele veio e veio com tudo. Muita gente está um pouco preocupada sobre esse novo Defender, se ele vai ser capaz de suportar tanta batida off-road, tantos caminhos tortuosos como as gerações anteriores. A Jaguar Land Rover tem uma resposta para isso, mostrando que essa plataforma é um monobloco de alumínio, então ele passa a ser um veículo monobloco com capacidade off-road sustentada. Então tá falando que é o projeto mais robusto já construído pela Jaguar Land Rover e garante que mais de 1,5 milhão de quilômetros foram percorridos com esse novo Defender em diversos tipos de terreno, sob vários tipos de clima, temperatura. Então teve deserto, teve lugares mais úmidos, teve areia, teve lama, teve barro, teve cascalho, teve asfalto. Uma série de testes foram feitos e chegaram a esse número de mais de 1,5 milhão de quilômetros até aperfeiçoarem bastante esse modelo, sendo um carro monobloco, um Jeep monobloco. Por que isso é interessante, né? Quais são os pontos que podem eventualmente vir à sua mente? Configuração de suspensão, então ele, por exemplo, traz a opção de suspensão independente convencional, mas também tem a opção de suspensão pneumática. Então esse é um diferencial que só é possível em um carro com um projeto usando uma estrutura monobloco. Então, essa nova arquitetura oferece ainda distância em relação ao solo de 29,1 centímetros e os ângulos de ataque, tanto de entrada quanto de saída, respectivamente, são de 38 graus e 28 graus. E esses números mudam um pouquinho dependendo da versão do Defender. Ele também pode atravessar trechos alagados de até 90 centímetros
Olha só que interessante. E em termos dimensionais, né, esse Defender 110, que seria a versão alongada de 4 portas, chega a 4,76 m de comprimento, com 2 metros de largura, 1,98 m de altura e 3 metros de distância entre eixos. A outra opção, né, o Defender 90, a versão um pouco mais curta, o comprimento cai para 4,32 m e o entre-eixos para 2,58 metros. Capacidade de reboque de 3.720 quilos e a carga útil pode chegar até 900 quilos. Olha que interessante. E outra coisa, o porta-malas, dependendo da versão, ele vai de 230 a 2.380 litros. Claro que isso também em relação à posição dos assentos, você tem que dobrar ou não os assentos, mas é muito versátil. E opções de 5, 6 ou 7 passageiros. Nesse caso, 7 passageiros, a gente está falando da versão Defender 110. Como outros veículos da marca Land Rover, ele tem o famoso Terrain Response, que é o sistema que você usa a parte eletrônica e mecânica de maneira integradas aí para dar uma melhor resposta no off-road. Então isso é algo padrão também nesse carro, mas ele tem uma função especial chamada Wade, que está só nesse Defender novo, que é uma nova opção dentro desse sistema inteligente que faz um monte de coisa sozinho. Controla a aceleração do carro, como é que está a recirculação do ar dentro do carro, várias coisas. Para quê? Para você atravessar principalmente trechos de alagamento. Então aqueles lugares onde a travessia é realmente complicada, agora existe uma função inteligente que mescla tanto a questão eletrônica quanto a questão mecânica para ajudar nessas travessias complicadas, principalmente de alagamento. A motorização tem um leque bem amplo de opções. A gente tem desde diesel aí com 200 e 240 cavalos como opções, também passando por motores que chegam a ser o híbrido leve e aquele híbrido plug-in. Então a gente está falando de muitas alternativas aí pensando nos combustíveis, e a gente tem uma confirmação oficial de que esse carro chega no Brasil até o final de 2020, mas ainda não sabemos exatamente em quais versões. Muito provavelmente ela deve chegar numa versão híbrida, mas também numa opção diesel. Então diesel com 200 a 240 cavalos e híbrido leve e o híbrido plug-in. Nessas opções de híbrido leve, por exemplo, com motor a combustão e gasolina, a gente tem chegando até a 400 cavalos combinados, o que põe o 0 a 100 km por hora de um carro como esse aí na casa de 6 segundos e pouco. Então é um número bem interessante para um Jeepão, né? Para uma lenda do off-road, que vai entregar provavelmente muito desempenho legal para um uso mais urbano e também nas estradas. Mas se você quiser usar um atalho, ou se você quiser criar o seu próprio atalho, você simplesmente emboca para qualquer lugar e vai enfrentar tudo com essas opções que a gente comentou. Então você pode partir de 200 a 240 cavalos na versão diesel, chegando até 400 cavalos na versão híbrida leve com motor de 6 cilindros. E tem um intermediário aí a gasolina, 4 cilindros turbo também, que vai oferecer entre 200 e 300 cavalos, que também é bem interessante. São muitas as opções de catálogo existentes. O lançamento dá conta, por exemplo, de versões do Defender, o Defender S, o SE, o HSE, o Defender X e o Defender First Edition. E aí tem os pacotes especiais que dá para colocar, que são Explorer Pack, Adventure Pack, Country Pack, Urban Pack. E aí a gente está falando de vários acessórios como estribos laterais, chuveiro, compressor de ar, barra de proteção e uma série de outras coisas que você pode configurar quando você vai comprar o seu Defender novo. Agora resta a gente esperar o que vai acontecer pensando em Brasil, em preço. Muito provavelmente ele vai chegar posicionado entre o Discovery Sport e o Discovery, ou talvez entre o Discovery Sport e o Discovery barra Velar. A gente tem que ver, né? A gente tá falando de Land Rover, Range Rover, todo mundo ali na mesma concessionária, e os preços vão com certeza se encostar, mas as propostas são bastante diferentes. A gente tá falando de um carro que tem características off-road muito exageradas, né, para o uso mais tradicional de muita gente que costuma comprar os carros Jaguar Land Rover aqui no Brasil. Então tem o comprador cativo de Defender, a gente encontra nas ruas alguns por aí e que fazem uso severo realmente no off-road. E o legal dessa versão nova é que ele traz aí algumas coisas para tentar lembrar um pouco da história do tradicional Defender. Então o design, ele é muito parecido com o do Defender das gerações anteriores, aquela coisa um pouco mais quadradona, mas com elementos, claro, de modernidade, né, de novidade
em termos de design, mas traz alguns padrões internos ali de uso de materiais para lembrar um pouquinho do que a gente via também nas versões anteriores do Defender, aquele elemento que lembra um pouco o chão de ônibus ali para dar aquela coisa de robustez que existia no chão do Defender anterior e que você até poderia colocar no capô, por exemplo. Isso vai estar à disposição também como opcional nessa versão, mas a questão é que ele ganhou ares muito modernos e lá dentro também ele virou outro carro em relação à geração anterior. Então ele está muito mais moderno, ele tem uma central multimídia incrível, tela digital, ele tem ali volante, bancos, etc, com uma ergonomia bastante diferente. O visual do painel traz elementos de destaque para mostrar essa vocação off-road, mas com uso de materiais de excelente qualidade. Então a ideia não é entregar mais só aquele jipão tão bruto. Você vai ter a impressão de estar realmente num carro de um nível superior e que pode eventualmente ser usado como um Jeep para um off-road mais severo, mais extremo. Tudo vai depender da sua precificação aqui no Brasil, para a gente entender também como é que vai ser o posicionamento. Deve ser um carro de nicho, mas ele vem com muitos atributos e olha, de novo, parabéns Jaguar Land Rover, Grupo Tata, porque ficou sensacional. Mexer em um ícone é muito difícil, a Mercedes teve também esse desafio no seu Classe G e eu acho que a Land Rover está de parabéns. Tem muita gente falando que está muito Nutella, mas eu acho que fez um Jeep muito bacana, trazendo muita coisa importante de hoje em dia, segurança, modernidade, a questão da sustentabilidade para um carro que é um ícone e que ficou realmente muito legal. O design vai despertar muitos comentários. Eu gostaria só de lembrar que a ideia é tentar parecer o máximo possível com as suas gerações passadas, não é criar um novo carro completamente. Eu acho que a gente precisa respeitar essa história. Então eu particularmente gostei muito do carro, quero saber sua opinião. Então diz aqui pra gente no espaço de comentários se você gostou, o que você gostou, se você não gostou, por que você não gostou. E claro, faça sua inscrição, ativa as notificações, fica com a gente. Família Autovídeos, carros do seu jeito, com a sua linguagem. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.